Bom dia, irmãs. Oh, coisa linda. Eu fiquei em casa imaginando, já está começando assim, né? As férias. Eu acho que vai ter um grupo tão pequenininho, mas eu fiquei tão feliz quando eu vi esse grupo de mulheres. Graças a Deus por isso. Muito bem, mais uma vez estamos estudando o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Então, nós vimos no primeiro domingo desse mês 2 pontos, né? Eu falei para as irmãs que nós estaríamos estudando no primeiro domingo 4 pontos, mas aí só deu para a gente estudar 2. Vimos que nós estamos rodeadas de engano, e aí a gente trabalhou aquele aspecto da publicidade, da mídia, né? Encaramos agora o Natal, as compras, né? Como é que as irmãs se portaram depois daquele primeiro estudo, né? O cuidado que nós deveríamos ter com o consumismo, né? Com as propagandas, com aquilo que estavam nos rodeando em termos de engano. Então, nós vimos nesse primeiro ponto que nós estamos rodeadas de engano. Alguns são fáceis de ser detectados, como nós vimos, né? Claramente, mas alguns não são fáceis de ser detectados. Eles vêm sutilmente, né? Como em forma de meia-verdade, como se fosse uma verdade, mas que na verdade não é. Então nós vimos isso, que nós estamos rodeadas de engano. E que a primeira campanha publicitária foi feita por quem? Qual foi o primeiro vendedor que vendeu a primeira mentira? O diabo, né? E essa campanha ocorreu no jardim, o jardim do Éden. Então, nós vimos isso no primeiro ponto. Então, desde aquele dia que o diabo começou a primeira campanha publicitária, de lá até hoje, ele tem feito propagandas enganosas. Está tentando nos enganar, tentando nos enlaçar, tentando fazer com que a gente se desvie daquele padrão que Deus estabeleceu para nós. Então, foi o primeiro ponto. Depois nós vimos a estratégia da mentira e da tentação. Vimos que a mulher foi o alvo de Satanás, né? Tendo em vista aquelas coisas que nós consideramos. A mulher ser a parte mais frágil, a mulher sair debaixo da proteção do seu esposo, ela ser tentada e atraída pelo que escuta. Vimos também a estratégia da tentação, que basicamente são 3 formas que o diabo atua. Ou o diabo influenciando a nossa carne, né, a nossa natureza pecaminosa, e o próprio mundo. Então, ela se apresenta basicamente de 3 formas, né? A atração dos olhos, que João diz, concupiscência dos olhos, através da nossa carne, o desejo de satisfazer a nossa carne, que João diz, a concupiscência da carne, e também o desejo de querer ser melhor do que as pessoas, maior, né? O orgulho, concupiscência, a soberba da vida, as 3 características da tentação lá de 1 de João que nós vimos. Então, basicamente, foi esse o estudo do primeiro domingo deste mês que nós vimos. Então, continuando hoje o estudo, né, nós vamos ver os 2 segundos pontos, 2 últimos pontos, que é a progressão da mentira para a escravidão e passando da escravidão para a liberdade. São esses os 2 pontos que nós vamos estudar. Como eu disse no primeiro estudo, Nancy, ela teve uma percepção muito boa das coisas, né? A sabedoria que Deus dá a esses irmãos para escrever esses livros. E ela teve uma percepção extraordinária quando ela foi falar sobre a mentira, sobre a tentação, sobre o engano. E ela coloca uma coisa formidável no livro, uma progressão, uma coisa que eu não tinha atentado, né? A mentira, ela tem uma progressão. Ela não chega de repente, são coisas que acontecem paulatinamente. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, no livro, né, a gente ainda está vendo a introdução do livro, ela tem essa percepção, a percepção acerca das mentiras, né, ou da mentira de Satanás.
As pessoas, diz Nancy, elas não se tornam escravas do dia para a noite. Então, ninguém acorda, né, em certa manhã e descobre que são viciadas. É assim que acontece? Não. Ninguém acorda de manhã e descobre que são descontroladas, né, ou que são perfeccionistas. Não é assim. Isso é uma coisa que acontece paulatinamente, de pouquinho a pouquinho. Então, são essas etapas que ela vai mostrar a partir de agora, né? Se não tivermos cuidado, o que acabamos de considerar, né? Com o que acabamos de considerar, que ninguém acorda em certa manhã e descobre que tem determinados problemas ou está enlaçado por determinadas mentiras da noite para o dia. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai acreditar tanto em alguma mentira que nos tornaremos escravas dela. Volta àquela questão, né? Não são coisas extraordinárias. É uma mentira extraordinária. Não. São coisas bem sutis que ela vai dar bastante exemplo hoje para a gente ver. Será que eu estou nessa mentira? Mas tem outras que eu estou enlaçada por elas. Então, a progressão da mentira para a escravidão é o tema de hoje. Primeiro, como é que começa essa progressão? Ouvimos uma mentira. Ouvimos uma mentira. Então, nenhuma mentira ela é inofensiva. Ela sempre vai causar algum dano, algum prejuízo, algum problema para as nossas vidas. E tudo parte da questão de você ouvir. Ouvir. Não foi assim que tudo começou lá no Jardim do Éden? Eva estava lá, a serpente apareceu, né, na árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí ela começou a conversar com Eva. E Eva começou a escutar a serpente. Era pecado escutar a serpente? Não. Mas escutar a serpente era um ponto inicial para ela cair em tentação. Ouvir em si não foi desobediência, mas ouvir um ponto de vista que era contrário à palavra de Deus colocou Eva em uma situação perigosa. Então é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós paramos e escutamos uma conversa contrária à palavra de Deus, um ensino contrário, um conselho contrário, uma orientação contrária à palavra de Deus, e aí a gente vai ouvindo aquele ensinamento, aquela conversa, aquele conselho, e aí começa todo o processo de engano. Eva se colocou nessa situação perigosa, que a levou à desobediência, o que, por sua vez, levou à morte física e espiritual. Dar ouvidos ao que não é verdade é o primeiro passo para a escravidão definitiva e a morte. Por isso a necessidade da gente conhecer o quê? A verdade. Conhecer a Deus e conhecer o que a palavra de Deus diz. Porque quando vier o engano, a gente já vai estar ciente. A gente vai ter o conhecimento. Não, isso daqui é errado. E a gente vai ver isso mais detalhadamente à frente. Por isso é tão importante acompanhar atentamente as informações que permitimos que entrem em nosso coração e em nossa mente. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo? As duas portas de entrada para o nosso coração são os olhos e os ouvidos. São as duas portas, né? O versículo que nós decoramos aqui na Escola Bíblica Dominical, sobre tudo que se deve guardar, como é mesmo? Porque procedem as fontes da vida. Como é que eu posso guardar o meu coração? Para dele sair, para ele proceder coisas boas, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Se eu colocar dentro do meu coração coisas boas, coisas verdadeiras, coisas de vida e não de morte. Então, as duas portas de entrada para o nosso coração são os olhos e são os ouvidos. Por isso que ela enfatiza tanto no livro, o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos.
Que tipo de programa de TV nós estamos assistindo? Que tipo de revista nós estamos lendo? Né? O que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Agora, com os nossos smartphones, né, que todo mundo tem um mundo na sua mão. O que é que a gente está vendo nos nossos celulares? Que tipo de pesquisa a gente está fazendo? O que é que a gente está deixando entrar, né, através dos nossos olhos, que vai alimentar o nosso coração? O que é que a gente está vendo? E outra coisa, o que é que nós estamos ouvindo? Né? Que tipo de música nós estamos ouvindo? Que tipo de conselhos ou conversas de amigos nós estamos ouvindo? Que tipo de ensino nós estamos deixando entrar no nosso coração através dos nossos ouvidos? Abram aí, por favor. Mateus 6, 22, 23. Certo. Joia com Elaine, tá certo. Mateus 6, 22, 23. Né? Aqui, fazendo parte daquele que nós chamamos do sermão da montanha, né? Sermão do monte, as orientações que o Senhor Jesus vai nos dar. E uma das coisas que Ele vai nos falar são os olhos. Né? E Ele diz assim, no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, quero pegar esse comecinho. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, o que eu vejo, o que eu assisto, o que eu coloco diante dos meus olhos, isso vai fazer com que o meu corpo, o meu coração, né, ele seja ou luminoso ou seja em trevas. Porque quanto mais eu me alimento, desculpa a palavra, de porcaria, mais, né, o meu coração vai estar cheio de coisas ruins. Então, quando eu falar, né, Jesus não disse que o que faz mal é o que sai do coração. Então, quando eu falar, só vai sair coisas ruins. Né? Então, o que é que eu estou preenchendo? O meu coração. E isso vem por meio dos olhos. Vamos abrir outro texto. 2 de João 7, 10. 2 de João, versículo 7, versículo 10. Aqui o apóstolo João, 2 de João, versículo 7 e o versículo 10. Ele está falando a respeito dos enganadores, né, dos falsos ensinos. Vamos pegar esse exemplo. Então, ele diz que a gente deve ter cuidado com os falsos ensinos. Isso leva os falsos conselhos, as falsas orientações. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Diz assim o versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo. Veja, enganadores, está vendo como nós estamos rodeados de engano? Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? Que Jesus Cristo veio em carne, né? Ele encarnou, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Esse receber em casa, nem dar as boas-vindas, é você receber para escutar o falso ensino. Então, é a gente estar atenta. O que nós estamos escutando, né, das outras pessoas. Quer sejam questões teológicas, quer sejam questões familiares, quer sejam questões emocionais, né? Qualquer área da vida da gente, o que a gente tem deixado entrar, né, no nosso coração por meio dos nossos ouvidos. Então, isso é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está vendo e o que a gente está escutando. Né? A gente sabe que hoje em dia, eu até comentei isso, é um problema você assistir determinadas coisas. Porque cada dia mais que você estuda a palavra, conhece Deus, mais você vai filtrando.
E eu sei que isso acontece com as irmãs também. Filmes que eu assistia antes, hoje eu não assisto mais. Porque você vai conhecendo a palavra, você vai crescendo na palavra, na comunhão com Deus, vai vendo o que é pecado. E aí você vai vendo as coisas erradas que tem. A gente gosta muito de filme lá em casa, então, mas é um filtro, né? Quando começa, esse daqui não vai dar certo, não. Tem dia que a gente desiste de assistir. Já teve uma situação que eu e Rubens, a gente desistiu de assistir. Porque a gente botava, aí tinha palavras, né, ilícitas, cenas ilícitas. Então, é complicado para o cristão. Então, a gente tem que fazer um filtro, né? Se for para deixar de assistir, a gente deixa. Porque mais importante é a gente viver o Evangelho. Então, duas formas que as informações erradas, enganosas, entram no nosso coração, através dos nossos olhos e através dos nossos ouvidos, né? E aí a gente lembra do que Salomão disse, né? O versículo que as irmãs citaram agora há pouco, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí no livro, Nancy, ela dá um exemplo do que aconteceu na vida dela. E eu achei muito pertinente. Ela disse que quando era criança, ela tem o quê? Acho mais de 55 anos hoje, né? Ela disse que quando era criança, os pais dela tinham maior cuidado de não permitir que informações contrárias à palavra de Deus entrassem na casa deles, né? Ou fizesse com que os filhos fossem influenciados. Aí ela usa um termo bem interessante. Ela disse que os pais criaram ela e os 6 irmãos, são 7 filhos, numa espécie de estufa espiritual. Os irmãos sabem que é uma estufa, né? Você fica ali dentro, uma redoma, né? Uma proteção. Ela disse, aquilo na época nem fazia sentido para a gente, porque eles eram privados de muitas coisas. Mas ela disse que depois que cresceu, ela entendeu o porquê, né? Porque eles queriam ensinar a verdade, para quando a gente tivesse maturidade, né, a gente ia detectar a mentira, né, quando ela viesse. Então a gente foi privado de muitas coisas, ela dizendo, mas porque os pais dela tiveram esse cuidado. E não eram pais que vinham de descendência, né, de cristãos. Eles se converteram já em adultos e criaram a família com essa perspectiva. Não, nós queremos ensinar a verdade aos nossos filhos e evitar qualquer influência enganadora na vida deles, que pudesse desviar. E aí fica o cuidado para nós, como cristãos, né, de guardar o nosso coração nessa perspectiva, né? A gente tem que se guardar para que, quando o engano vier, a gente saiba detectar. E para a gente que é mãe, para as irmãs que são vós, que têm responsabilidade e têm influência sobre os netos, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Eu sei que hoje, como eu disse, no mundo globalizado é complicado, cada um tem um mundo na sua mão. Mas aí a gente tem que gerenciar que tipo de programa que está assistindo, que tipo de informação que está tendo, que tipo de música está escutando. Então, a gente tem que gerenciar, porque o mundo está assim, ó, jogando constantemente. Por isso que tem que ter Bíblia constantemente dentro dos nossos lares, porque os nossos filhos, eles recebem influência constantemente. Você vê quem está na fase escolar ou na universidade mesmo, passa mais tempo dentro da escola do que dentro de casa, principalmente universitário, né? Sai de manhã, sai de tarde. Então, você pega uma criança que passa metade da manhã, aliás, a manhã toda, ou a tarde toda na escola, né? Só recebendo influências, fora os ensinos que são contrários à palavra de Deus, coleguinhas que não são crentes, que vêm com as suas conversas. Então, é um mundo querendo nos sufocar. Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, quanto mais a gente instruir os nossos filhos e os nossos netos, mais eles vão ter facilidade, né, sensibilidade para perceber o engano. Então, ela fala disso, né? A gente tem que ter os corações bem protegidos do engano. Então, esse foi o primeiro ponto, né, da progressão da mentira para a escravidão. Primeiro, nós ouvimos uma mentira. Qual é o passo seguinte? A gente permanece nessa mentira. Eva escutou a mentira do diabo, ela poderia ter saído, mas ela permaneceu, né? E naquela permanência, o negócio começou a piorar. E aí a gente faz isso, a gente escuta a mentira, uma pessoa fala uma coisa,
diz outra, e aí a gente para, escuta, começa a analisar e fica ali. Eu acho que é verdade. É desse jeito. Não, mas eu acho que assim é melhor do que o que a palavra de Deus diz. Foi isso que Eva fez. Então, depois que ouvimos a mentira, começamos a considerar o que o inimigo disse. Travamos uma conversa com o inimigo. Lembrando que o inimigo aqui pode ser qualquer coisa, como a gente viu no último estudo. Uma pessoa próxima, né, as mídias, qualquer coisa pode ser o inimigo. Começamos a considerar o que ele disse. Travamos uma conversa com o inimigo. Ponderamos que ele pode estar certo. Realmente, acho que isso é o certo. Afinal, né, ponderamos que ele pode estar certo, afinal. E então observamos o processo natural das coisas. Abram o Salmo 1, bem conhecido. Mas olha como faz sentido isso. Versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, conselho quer dizer o que? Você ouviu. Primeiro ponto, não anda no conselho. Então, se você tem um conselho, é porque você está escutando, né? Então, você ouviu. Não se detém no caminho dos pecadores. Então, você já para. Você escuta, você se detém. Parou. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, você está agindo de acordo com eles. Então, é um processo também, né? Ninguém começa, é enlaçada por engano da noite para o dia. É um processo. Você primeiro escuta, daqui a pouco você para, analisa, obrigada, analisa, pondera, se aquilo é daquele jeito mesmo, eu acho que realmente é assim. E aí daqui a pouco você vai estar agindo, sentando na roda dos escarnecedores, né? Daqueles que são contra a palavra de Deus, daqueles que blasfemam da palavra de Deus, daqueles que blasfemam do próprio Deus. Então é um processo, né? E aqui diz que bem-aventurado é o homem que não anda nesses conselhos, não anda escutando falsos conselhos, falsos ensinos, né? Não para no caminho deles e não se assenta com eles. Se nós fôssemos como Cristo, que andava com pecadores, mas mudava a vida deles, ótimo, porque a gente tem que fazer isso mesmo. Andar com aquele que ainda não está no caminho, para que ele se volte para o caminho da salvação. Mas o perigo está quando eles estão nos influenciando. Porque o certo é a gente influenciar. Mas o perigo é quando eles estão nos influenciando. Aí a gente tem que cortar a ligação, certo? Então, observamos o processo natural. O solo foi cultivado. O que é que esse solo é cultivado? Estamos abertos às informações contrárias à verdade. Depois, a semente é semeada. Ouvimos a mentira. Em seguida, a semente é regada e adubada. Permanecemos na mentira. Então, é como se fosse um agricultor preparando o solo para produzir o fruto, né? Plantar e produzir o fruto. E é assim, ele prepara o solo, depois coloca lá a sementinha, aduba, e aí depois ela começa a crescer. É desse jeito, a gente escuta a palavra, a gente permanece, né, na palavra do erro, e aí o passo seguinte é certo. Logo, quando a gente permanece na mentira, vem o terceiro passo. Acreditamos na mentira. Eva acreditou que poderia ser igual a Deus. Não foi isso que nós vimos? Você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir, você vai ter entendimento. E aí vem uma conversa contrária. Faça isso, é tão bom. Aí você diz, realmente, é bom. Então começa a praticar. Então começa a acreditar na mentira que estão lhe dizendo. Aqui a semente semeada começa a criar raiz e a crescer. Eva escutou a oferta da serpente,
considerou e começou a discutir sobre o assunto, né? Aquilo que a gente já estudou também. Ela começou a travar uma conversa, né? Um diálogo com a serpente. Não, mas não é assim. Não, mas não é assim. É assim, não é assim. Então, ela começou a conversar com a serpente, né? Permaneceu ali, foi enganada pela serpente. E é assim que a gente faz. Vê uma pessoa dar um conselho errado e a gente fica, mas será que é? Aí você começa a ponderar, acho que sim. Tá certo. Eu acho que realmente é assim. Aí você segue o caminho contrário. Eu botei aqui alguns exemplos, né? Eva escutou a oferta da serpente, considerou e começou a discutir sobre o assunto. Pouco tempo depois, já estava acreditando no que a serpente havia dito. Exemplo, um conselho errado, né? Você quer fazer alguma coisa de acordo com a palavra de Deus e a pessoa diz, mas não é bem assim, siga o seu coração, né? Isso vai fazer você feliz. E aí você fica, realmente, eu vou seguir o desejo do meu coração. Esquece lá o que Jeremias diz, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É a sedução para o adultério. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu estou com a vontade de adulterar. Isso não acontece. Isso é uma coisa, né, que vai crescendo, degrauzinho. Você vê o rapaz, né, daqui a pouco você começa a conversar com ele, e aí quando você está com um certo problema dentro de casa, já é um prato feito, né, um prato cheio para essa conversa continuar. E aí a pessoa vem, como o exemplo que ela deu, que eu disse no primeiro estudo, né? Que uma pessoa veio e que disse que amava, que a amava, que gostava muito dos filhos dela, e ela estava começando a ficar envolvida com aquele cara, e Nancy foi lá e disse, não faça isso. Se ele amasse você, ele não ia fazer você adulterar, pecar contra a lei de Deus. Então começa assim, a sedução. Aí você escuta, o rapaz é muito bom, porque todo homem é muito bonzinho quando quer seduzir, porque ele sabe que a gente é enganada pelo que ouve. Então daqui a pouco o que acontece? Você acredita. Não, realmente ele é o melhor, eu vou deixar aquele meu marido, né, que não é tão amável, não é tão carinhoso, não é tão romântico. E o que acontece? Você cai. Você acredita naquela mentira. Outro exemplo que eu coloquei aqui, para ficar prático, um conceito feminista, né, que não precisamos de homem, né? Todo mundo hoje escuta isso. Minha filha, trabalhe, estude, né, para você ter sua independência, porque homem é hoje, não é amanhã. Porque se você casar não der certo, você tem sua profissão, você tem a sua independência. Isso é um conceito feminista. Isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar, não tenha que trabalhar, não tenha que ter condições financeiras de se sustentar. Mas o que está por trás disso é o quê? Se não der certo, mande ele correr. Você não tem sua independência? Né? Então, isso é um conceito errado. Isso é um conceito antibíblico. Né? Para que você vai casar? Para se submeter a esse homem? Conceito antibíblico. Quando a gente não conhece o sentido de submissão, aí a gente vai absorvendo os conceitos contrários, né? Os conselhos. Então, são vários exemplos que a gente tem. Primeiro a gente escuta, permanece, acredita, e o próximo passo, nós agiremos de acordo com a mentira. A gente vai agir de acordo com a mentira. Tiago 4:4. Que existe o adultério sexual, mas existe o adultério teológico, cristão, religioso, não é? Olha aqui o que é que Tiago diz. Tiago 4:4. Infiéis. Acharam? Tiago 4:4. Essa palavra infiel no original é adúlteros. Adúlteros. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o adultério não é só o adultério em relação ao nosso cônjuge. É o adultério em relação a Deus.
né? Quando nós somos infiéis à palavra de Deus, quando a gente tem por amigo mais os de fora, que não conhecem a Deus, né? Mais os conceitos mundanos, mais a filosofia, mais as pessoas do que o próprio Deus. Infiéis, né? Infiéis. Tem um livro que é Mulheres em Apuros, acho que é de Marta Pisse. Um dos capítulos é Sentimentos Idólatras. Sentimentos idólatras. Às vezes a gente ama tanto uma pessoa que não é aquela pessoa que está no padrão de Deus, que passa a ser o nosso ídolo. O nosso ídolo. Quando a gente substitui Deus pelas pessoas. Sentimentos idólatras. Muito bom esse capítulo. Então, justamente isso, Francilda. Muitas vezes nós somos infiéis, porque nós amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ou então colocamos as coisas do mundo, né, como ele próprio diz aqui, não compreendesse que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Deus e o mundo são opostos. Agiremos de acordo com a mentira. O quarto passo. Agora a semente que foi semeada, regada, adubada, se enraizou. Você ouviu, permaneceu, acreditou, agora criou raiz. E quando cria raiz, o que é que acontece? Começa a crescer e frutificar, né? Se enraizou, começa a produzir frutos. E qual é o fruto? O fruto do engano. O fruto do engano. A gente está tão... né? O engano pegou tanto a gente que a gente vai começar a produzir esse fruto, o fruto do engano. E aqui uma frase que ela colocou: crenças produzem comportamentos. Crenças produzem comportamento. Aquilo que você crê vai fazer com que você haja. Então, botando a frase de outra forma, né? Você vai agir, você vai viver de acordo com aquilo que você crê. O que você crê é o que vai condicionar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida, né? Então, isso é bíblico. Isso é bíblico. Acreditar no que não é verdadeiro produz comportamento pecaminoso. Acreditar no que não é verdadeiro produz comportamento pecaminoso. Se a gente acredita numa coisa errada, a gente vai praticar o erro, né? Aquilo em que acreditamos será visto em nossa maneira de viver. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Bem conhecido. Pegando aqui um exemplo, as pessoas que não aceitam o seu sexo, né? Então, de repente, é como se elas se olhassem no espelho e dissessem: eu sou uma mulher. Aliás, eu tenho um corpo de mulher, mas eu não sou mulher. Eu sou um homem, mas eu sou um homem no corpo de uma mulher. Ela imagina que ela é um homem no corpo de uma mulher. E o que é que ela vai fazer? Ela vai passar a viver de acordo com um homem. Assim como imagina em sua alma, é o que o texto diz, Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é, né? Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, aquilo que a gente acredita é o que vai condicionar a nossa atitude. Nós somos o que acreditamos. Nós somos o que acreditamos. Então, por isso, o que é que a gente está preenchendo a nossa mente, né? Tanto é o coração como a mente, né? A gente tem que estar colocando coisas maravilhosas na nossa mente. Paulo, lá em Romanos 12, 2, o que é que ele diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mente tem que ser transformada. Quando a gente vem do mundo, no meu caso, né, que eu me converti aos 19 anos, o que acontece? Você vem com a mente, com o coração poluídos. Então, você vai ter que estar renovando essa mente, né? Você vai ter que estar transformando a sua mente e o seu coração. Então, aquilo que era errado que eu fazia, então eu tenho que substituir pela coisa certa.
né? Então, é a renovação da mente, o estilo de pensar, né? A filosofia, o padrão de conduta, o linguajar, tudo isso é a renovação da mente. Então, por isso que ele diz, transformados pela renovação da vossa mente. Lá em Colossenses ele diz, se fosses ressuscitados com Cristo, Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, né? Pensai nas coisas lá do alto, buscar, pensar. Então, a gente tem que pensar nas coisas espirituais, ter uma mente espiritual, né? Paulo diz também que nós temos a mente de Cristo, mas eu só vou ter a mente de Cristo se eu me encher de Cristo. Se eu não me encher de Cristo, eu vou ter a mente o quê? Mundana, mundanizada, né? Tá vendo, irmãs, como é coisa prática, né? Como é coisa do nosso dia a dia, que a gente tem que dizer, não, eu tenho que preencher a minha mente de coisas boas. Agora, se eu passo minha vida todinha, ou um período da minha vida longo, sem ler a palavra, sem ler bons livros. Eu me lembro que quando eu me converti, meu Deus, os livros cristãos me ajudaram a me libertar de tantas coisas, porque eles vêm orientando, ensinando, né? A palavra de Deus é a regra, é o manual básico. Mas aí a gente tem o recurso dos livros para estar orientando, né? Então, me ajudou demais a viver uma vida agora que agradasse a Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Crenças produzem comportamento. É importante lembrar que todo ato de pecado em nossas vidas começa com a mentira. Ela coloca isso, ela enfatiza isso, né? Todo engano, né? Todo ato pecaminoso surgiu de uma mentira. Exemplos, eu coloquei aqui. Quando a gente tem um mau hábito, quem é mãe, de gritar com os filhos. Qual é a mentira que você acreditou aí? O fato de eu ser mãe, eu posso tratar os meus filhos como eu quero. Eu não sou a mãe? Então eu posso falar do jeito que eu quero. Aí o que é que a renovação da mente faz? Você lembra lá do texto de Efésios, né? Não, né? Que a gente não deve gritar. Longe de vós toda gritaria. Daqui a pouco a gente vai pegar esse texto. Longe de vós toda gritaria. A gente também lembra do texto de Efésios. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, isso é a renovação da mente. Outro exemplo, quando a gente desobedece aos pais, quando eles ainda não são crentes. Pode ter pessoas que têm os pais que não são crentes. Eu não tenho a obrigação de obedecer meus pais porque eles não são crentes. Tem. A renovação da mente diz o quê? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Você só não tem a obrigação de obedecer seus pais quando eles lhe conduzem ao erro. Aí você está desobrigada, certo? Outro exemplo. Eu não preciso ser submissa ao meu chefe, porque ele é um carrasco, ou porque ele é ímpio, porque ele é descrente, porque ele é rude. Não, você precisa obedecer ao seu chefe, né? Ao seu patrão, ao seu professor. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades. Nós devemos servir ao nosso Senhor, não só quando Ele é bom, mas quando Ele é ruim também, porque ali a gente vai estar dando bom testemunho. Porque ele diz, porque é a Cristo que vós seguis. Então a gente tem que ver as pessoas como autoridade de Deus. Não importa se ele é crente, se ele é descrente. Então, olha só, né? Então são esses exemplos que eu coloquei aqui para a gente atentar, né? Sempre é uma mentira. A mentira que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer aquilo, mas na verdade está sendo contra a palavra de Deus. E quando ainda... E o resultado de todo esse processo, diz Nancy, é que rejeitamos a verdade e violamos a palavra de Deus. Nós rejeitamos a verdade e violamos a palavra de Deus. Uma vez que nos parece ser uma questão menor, irrelevante. Besteira, o que é que tem para gritar com meus filhos? Eu não sou a mãe, eu estou estressada, estou na TPM. Nada justifica. É pecado mesmo. Eu estou dizendo para mim, é pecado. Né? Então, sem submissa aos meus pais, quando eles dizem para eu não fazer determinada coisa, me orienta e eu sou insubmissa, é pecado. Eu acho, não, mas é só uma coisinha. Não é, é violação da lei de Deus. Violação da lei de Deus. No entanto, na próxima vez em que somos tentadas, descobrimos que é mais fácil pecar. Você pode até ter uma certa resistência, é isso que ela está dizendo, a princípio, de pecar. Mas aí você diz, mas não é tão relevante, é só uma besteira. Mas aí quando você for tentada novamente, vai ser mais fácil cair.
E aí depois você vai pecar de novo, você vai pecar de novo, e isso vira um buraco na sua vida, no seu coração. Cria um padrão pecaminoso na sua vida, né? Salmo 42, 7. Essa primeira parte do versículo, que eu acredito que as irmãs já conhecem, né? Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Já viram essa expressão? Um buraco chama outro buraco. Um pecado chama outro pecado. Um pecado chama outro pecado. Então, é uma progressão, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a princípio pode ser um pecadinho, que não existe, né? Pecadinho nem pecadão. Pode ser uma coisa irrelevante, você diz, não, mas é só uma questão menor, irrelevante, né? Mas aí da próxima vez, se você for tentada, vai ser mais fácil, porque você já cometeu, e aí você faz de novo e faz de novo, certo? Nós não pecamos apenas uma vez, pecamos várias vezes, até que um buraco, um padrão pecaminoso se abre em nosso coração. Quando a pessoa tem problema de pornografia, ela não virou, né, esse dependente de coisas ilícitas da noite para o dia. Ela começou vendo um filme, talvez, né, meio que bobo, mas já tem uma cena ali. Aí, depois assiste outro filme, já tem outra cena mais explícita. E aí ela vai tomando gosto pela coisa. Quando daqui a pouco ela é viciada em pornografia. Uma pessoa que tem problema com alcoolismo, ela não ficou alcoólatra da noite por dia. Ela tomou um copo, depois 2, começou a tomar socialmente, né? Só bebe socialmente. Mas aí esse socialmente vira cotidiano, daqui a pouco ele está dependendo da bebida. Isso assim, vários e vários pecados, né? Vários e vários pecados que ela vai elencar agora há pouco. Antes que percebamos o que aconteceu, estamos em cativeiro, né? Uma fortaleza pecaminosa foi edificada. Satanás jogou a isca, nós a mordemos e agora ele puxou a linha e nos capturou, né? Então, é o cuidado que nós devemos ter. Então, primeiro, qual é a progressão? Nós escutamos, nós permanecemos, nós acreditamos e depois nós agimos de acordo com a mentira. Ficou entendido esse primeiro ponto? A progressão? Ficou? Ok. Então, vamos agora passar, né? Ela não dá a orientação, né, para a gente ter o cuidado com isso. Ela também dá uma orientação como a gente se libertar disso. Então, agora o ponto 4 é passando da escravidão para a liberdade. Se a gente vê que é escravo de alguma coisa, ela vai dar orientação. Como a gente se libertar, né, desse pecado, desse engano que a gente acreditava. Diante de tudo que estudamos, o que podemos fazer para sairmos da escravidão que muitas de nós podem estar vivendo? Islene, eu tenho algum pecado, né? Eu sou escrava de algum pecado. O que é que eu posso fazer? Tem jeito? Tem jeito, né? Cristo é a solução para tudo, né? Tem jeito sim. Como sair do cativeiro da mentira para a verdade que liberta? Como sair do cativeiro da mentira para a verdade que liberta? Então, o que é que ela faz? Ela vai dar algumas orientações. A primeira coisa que a gente deve fazer, identificar a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Identificar a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Aí uma coisa que é fundamental para a gente. Primeiro, a gente precisa conhecer Deus, a verdade, né? E a gente precisa se conhecer, certo? Conhecer Deus através da sua palavra, para a gente saber a verdade, e a gente precisa se conhecer. O que é que tem me tornado escrava? O que é que tem me deixado dependente? Por
Porque quando a gente fala de escravidão, né, como os exemplos que eu dei, pornografia, alcoolismo, mas é tanta coisa que ela coloca aqui, eu vou dar os exemplos que ela deu, para a gente ver se a gente está incluso, né, se a gente tem um desses tipos de escravidão, né, ou outros que você pode pensar, mas eu acho que eu sou escrava daquele sentimento, pode ser uma mágoa, a falta de perdão, né? Vamos identificar algumas áreas. Aí ela diz assim: peça a Deus que Ele mostre quais áreas que você, como filha de Deus, não está vivendo em liberdade. Peça a Deus. Por quê? Porque tem umas que são claras, a gente já sabe. Eu preciso me libertar disso. Por exemplo, eu era perfeccionista. Eu ainda luto com o perfeccionismo. E eu achava que perfeccionismo era uma virtude. Até que uma professora de Ana Lívia, quando ela era pequena, disse assim: perfeccionismo não é virtude, é defeito. E eu fiquei chateada com ela na época, né? Até que isso foi piorando, me escravizando. Ao ponto que se eu colocasse um arranjo assim, se as meninas virassem, eu ficava irada com aquilo, porque não foi deixado do jeito que eu deixei. Tem um livro de Nancy, a esposa do Reformando o Casamento, como é o nome dele? Nancy Wilson. Ela tem um livro sobre contentamento, e um dos pontos ela fala sobre perfeccionismo, né? E ela diz: perfeccionismo é orgulho. E hoje eu vejo que realmente é. Por quê? Uma pessoa perfeccionista, não sei se vocês conhecem, eu me conheço. Uma pessoa perfeccionista, ela quer fazer tudo. Por que ela quer fazer tudo? Porque ela não acredita que as pessoas podem fazer igual a você. Olha o orgulho, né? E das duas uma, ou ela se acaba, como era o meu caso, passava até 4 horas da manhã, 3 horas e tanto da manhã, porque eu queria deixar tudo pronto, né, para a igreja, para as coisas. Ou então você fica: eu não posso, eu não vou ter tempo, então eu não quero fazer nada, porque se eu fizer e eu não fizer bem feito, não adianta. E você se cobra, você não se perdoa. Eu me lembro que quando eu errava em alguma coisa, eu me condenava. Eu dizia: eu não aceito errar. Meu Deus, que orgulho. Isso não é uma prisão? Isso é uma prisão. Eu dizia assim: ninguém precisa me cobrar, porque a minha consciência já me cobra de dia e de noite. Isso é um cativeiro, minha gente. Graças a Deus que eu fui liberta disso. Agora, eu me policio, né? Porque para mim tudo deveria ser pendurado. Eu não aguento ver nada no chão. Imagina você com 3 crianças, não vê nada no chão, brinquedo espalhado. Então, eu respiro, né? E eu deixo as coisas meio que bagunçadas, porque isso é bom para mim, é liberdade para mim. Então, olha que coisa prática. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Então, vamos pedir a Deus que identifique em nós, né, o tipo de cativeiro que nós estamos vivendo, o tipo de cativeiro. Aí ela dá alguns exemplos. Você pode estar em prisão na área de escravidão física, comida em excesso, né? Então, quantas pessoas têm comido excessivamente, e aí está aquela coisa mórbida, como é? Obesidade mórbida, né? Transtorno alimentar, ou você tem problema com anorexia, né? Que é aquela pessoa que mede todas as calorias, né? E passa o dia sem comer e se acha gorda, mesmo estando magérrima, mas se acha gorda. E eu fazendo uma pesquisa na área medicinal, né, desses problemas, porque tudo tem a ver com a área medicinal. Se você for lá para o Google e botar dependência emocional, dependência, isso tem tudinho, tudo que ela colocou. Isso é uma verdade na vida da gente. De 10 pessoas que sofrem de anorexia, 9 são mulheres. 1 é um homem, né? E principalmente na fase da adolescência. Então, pode ser a anorexia, pode ser a bulimia, que é o fato de você comer demais e depois provocar, né, o vômito para não engordar. Abuso de drogas, e aí pode ser as lícitas, as ilícitas, pode ser drogas medicamentosas, né? Quantas pessoas não têm mania de remédio? São hipocondríacas, acha doença em tudo que é canto, né? Da ponta do cabelo até a ponta do pé. Tem que achar uma doença, tem que arrumar um remédio para aquela doença. E isso é sério, isso é um transtorno tão grande que tem pessoas que se escondem remédio para tomar. Isso é um problema.
Então a gente tem que ver, né? Eu tenho algum problema nesse daqui, escravidão física, comida em excesso, transtorno alimentar, abuso de drogas. Escravidão emocional, eu acho que esse é um dos mais complicados. Escravidão emocional, ansiedade. Lógico que quando você vai fazer uma prova, você está prestes a casar, você fica, né, com aquela coisa. Agora, tem pessoas que são escravas da ansiedade, vivem ansiosas, não dormem noites e noites, preocupadas com amanhã. Então, escravas da ansiedade, do medo, né? Pessoas ficam pensando, e se fulano morrer? E se meu filho morrer? E se não sei o quê? O pastor até contou uma vez numa pregação aqui que tinha um homem, não sei se vocês recordam, tinha um homem que vivia aflito, chorando, né, por causa da mãe. Disse, o que ela está doente? Ela disse, não, porque eu nem imagino ela morrer, assim, perder minha mãe. Então, ele vivia aflito, triste, angustiado, de medo, né? E o medo, ele sufoca a gente. A gente vê coisas onde não existe. Já passaram por aquele período assim de medo que você vê até as coisas andando dentro de casa? O medo, ele escraviza, né? Depressão. E aí, quando a gente fala de depressão, a gente não fala depressão que você tem um problema fisiológico. Tem muitas depressões que são causadas por quê? Né? Porque às vezes você não tem uma coisa, você fica deprimida. Então, aqui é um estudo vasto, certo? Não estou falando daquelas pessoas que realmente têm problemas fisiológicos. Distúrbios emocionais crônicos, né? E aí você tem vários. Se você colocar na internet, você tem pessoas que têm aquele TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Tem vários tipos de distúrbios emocionais. Aí ela fala escravidão física, escravidão emocional, sexual, né? Que é masturbação, pornografia, fornicação, homossexualismo, luxúria. Então, financeiro, gastos excessivos, né? Pessoas que são consumistas, compulsivas, tem que viver comprando, né? Se está triste, sai para comprar. Se está alegre, sai para comprar. Né? Tinha uma colega há alguns anos, né, que o esposo dela teve que tirar o cartão de crédito dela. Tinha condições não, né? Porque toda vez que ela saía, ela tirava dinheiro e fazia compra. Tem pessoas que são escravas disso. Gastos excessivos, ganância, pessoa sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Nunca está satisfeito com aquilo que tem. Nunca está contente com o que já tem, sempre quer mais, sempre quer mais. E mesquinhez, ela coloca. Pão duro, né? Mão amarrada. Menino, como tem gente amarrada, que nunca ajuda o próximo, que nunca oferta, que só quer o dinheiro para si, né? É o primeiro a fechar os olhos quando diz assim, quem pode ajudar com isso? Né? Tampa os ouvidos, faz igual o menino, né? Que não quer escutar a mãe, bota os ouvidos. Então, tem gente que é mesquinho. Isso é uma escravidão. Hábitos pecaminosos. Pode ser a raiva, gritaria, mentira, né? E tantas outras áreas. Você pode ser escrava de Facebook, de Instagram. Tem gente que anda até no culto, com celular. Vem para o culto, mas o celular ligado, para ficar olhando, né? Então, tem gente que é viciada. Tem gente que é viciada em filme romântico. Isso é tão ruim, tem hora. É porque cada caso é um caso. Sabe por quê? Eu gosto muito de filme romântico. Mas tem gente que é assim, assiste filme romântico, aí quando vem em casa não é a mesma coisa. Aí fica com raiva. Não é? Acontece. Né? Tem um livro, não sei se eu posso dizer, mas tem um livro que é As 5 Linguagens do Amor. Há alguns anos eu estava louca por esse livro. Aí fui e comprei. Li o livro, amei o livro, presenteei uma amiga com o livro, depois emprestei a outra, né? Esse livro trouxe um transtorno para a minha vida tão grande. Sabe por quê? Porque eu falava as 5 linguagens. Oi? Eu não me recordo. Mas meu marido não falava nenhuma. Eu sou altamente romântica, né? Os 5 pontos lá, eu era. Mas ele não era. Aí o que é que fazia? Eu ficava querendo que ele agisse de acordo com a minha linguagem.
Aí causava problema, não causava? Porque cada um demonstra o amor de uma forma. Eu tenho um marido maravilhoso, um super pai, um super dono de casa, me respeita tudo. Mas ele não é romântico, não me dá flores, não me dá chocolate. E eu queria isso, olha o problema. Não é o problema? Mas é porque é a característica de cada um, meu. A personalidade, isso a gente não muda, entendeu? Ele demonstra o amor dele de uma forma, eu demonstro meu amor do outro, tá entendendo? Então, tem que ter cuidado. Até um livro cristão, para uma pessoa pode ser problema, para a Patrícia pode não ser. Ela pode ler, amar e se realizar com o livro, mas para mim foi. Para mim foi, certo? Então a gente tem que ter cuidado. Qual é o tipo de mentira ou de escravidão que eu posso estar, né, enlaçado? E tantas outras áreas que ela coloca. Então, primeiro, identifique a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Segundo, identifique a mentira na raiz dessa escravidão ou desse comportamento. Então, ela colocou de forma geral aqui. Agora, a gente tem que fazer o quê? Identificar a mentira na raiz. Porque assim, eu posso tomar remédio para urticária, que é o meu problema. Estou falando muito de mim, né? Ainda bem que não é coisa só positiva, é negativa, né? Para urticária. Mas aí o que é que me causa urticária? Como é que se diz? Preocupação, às vezes é ansiedade, essas coisas. Então, eu posso tratar o sintoma, é isso que eu queria dizer, eu posso tratar o sintoma, mas eu não estou tratando o quê? A raiz. A Albanita é psicóloga, sabe disso, não é psicóloga? A gente primeiro tem que tratar o que está causando, né? Encontrar a raiz do problema. Então, qual é? Quais mentiras você ouviu, nas quais você acreditou e que em seguida influenciaram suas ações, colocando-as em cativeiro? Precisamos do Senhor para nos ajudar a ver o que não é verdade naquilo em que temos acreditado. Qual foi a mentira? Qual foi a base que levou você a agir dessa forma? Aquele outro livro que eu fiz a propaganda, Mentiras em que as garotas acreditam em a verdade que as liberta, que eu estou lendo com as meninas lá em casa. Ela fala um exemplo bem interessante de uma adolescente. Qual foi a mentira que ela acreditou? Para vocês entenderem isso. Ela tinha cerca de 14 anos, né, e queria entrar no mundo da moda. E o que acontece? O padrão da moda é muito cruel, porque as meninas elas têm que ter cerca de 23 ou 30 e poucos % a menos da média que você tem. Por exemplo, se você pesa 50, 60 quilos, né, você tem que ter menos. O padrão da moda é sempre abaixo do padrão normal, sempre abaixo. Então, ela acreditou na mentira que ela só ia ser bonita se ela tivesse bem abaixo do peso. Aí foi a raiz do problema. E aí as consequências foram terríveis, porque ela passava o dia sem comer. Ela organizava as aulas na escola para ela não se alimentar no almoço. Então isso foi piorando cada vez mais. Ela se olhava no espelho e se via magra, teve que ser internada e aí passar por todo aquele tratamento e botavam ela para comer e ela se via magra. Então assim, a vida dela quase que ela ia a óbito, porque ela acreditou na mentira que ela só seria bonita e capaz de entrar no mundo da moda se ela fosse magérrima. Magérrima, certo? Então, ali foi o fruto, certo? Ali é o fruto. É como no caso desses romances, né? Você acredita que se você ler, seu casamento vai ser daquele jeito, né? Ou se você assiste aqueles programas que eu gosto muito, de reforma de casa, por exemplo, né? Talvez para umas pessoas tenha problema, porque você vê aquelas casas lindas, maravilosas lá do Canadá que são reformadas, né? Os irmãos à obra, e você fica encantada. Ai, meu Deus, aí se você tem problema e descontente com o tipo de vida que você tem, você vai ficar sempre amargurada, chateada, vai cobrar do marido porque ele não ganha muito, né? Porque ele teria que lhe dar um padrão de vida daquele. Então, cada pessoa tem a sua área. Né? Cada pessoa tem a sua área. Então, identifique a área. E terceiro, bem na hora. E terceiro, substitua a mentira pela verdade. Então, o quarto ponto, passando da escravidão para a liberdade,
que é que eu tenho que fazer? Identificar a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso, identificar a mentira na raiz da escravidão ou do comportamento e, terceiro, substituir a mentira pela verdade. A verdade de Deus é mais poderosa do que as mentiras de Satanás. A verdade de Deus é mais poderosa do que as mentiras de Satanás. A palavra de Deus não diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? No mundo. Cada mentira deve ser combatida com a verdade correspondente, certo? Cada mentira tem que ser combatida com a verdade correspondente. É o que a Bíblia diz sobre despir-se e revestir-se. A Bíblia sempre trabalha assim: você tem que tirar e você tem que colocar. Você não pode tirar e deixar. Jesus disse que quem tira o demônio, né, e limpa a casa, vem, né? Sabe aquela parábola? Vem, limpa, deixa tudo limpo, mas não preenche. O que é que acontece? Ele vem, mas não vem sozinho não, vem com muitos. Então nós devemos nos despir do que é errado e nos revestir do que é certo. Vamos abrir Efésios 4? Vamos fazer essa comparação. Olha como a Bíblia é maravilhosa, né? Deus nunca faz com que a gente tire uma coisa e deixe vago. A gente tem que preencher com as coisas boas. Porque se a gente não preencher, a coisa ruim vai tomar de conta novamente. Esse texto é lindo. O apóstolo Paulo, depois de dar as orientações teológicas nos primeiros capítulos, ele agora vai para a prática. E aí ele diz como é que o cristão, o novo convertido, né, as pessoas que conhecem a Cristo, elas devem proceder. Efésios 4. Preste atenção, vamos fazer um exercíciozinho aqui de comparação. Por isso, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, eu vou substituir a mentira pela verdade. Qual é a mentira aqui? Falar mentira. O que é que eu tenho que me revestir? Certo. Vamos fazer exercício para ficar prático. Falar a verdade, certo? Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o que é que a gente fazia antes? A gente se irava. O que é que a gente deve se revestir? Se pôr o sol sobre a ira, vocês entendem o que é esse processo? Antes do sol se pôr, você tem que perdoar. Então, você tem que substituir a ira pelo perdão. Certo? A ira pelo perdão. Você tira a ira e se reveste do perdão. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Então, ele tira, né, o roubo da sua vida, mas ele vai se revestir de quê? Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é para você ficar rica não, viu, irmãs? Trabalhe, ganhe dinheiro para você acudir ao necessitado. Ao necessitado. Isso não quer dizer que não pode ficar rica, pode, mas ajuda o necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Que não edifica, palavra profana, palavra inútil, palavra que não convém. Mas o que é que a gente deve se revestir? E sim, unicamente a que for boa para edificação. Se a gente colocasse esse texto na nossa mente, a gente deixasse de falar tanta besteira, né? Edificação. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selados. Aí, longe de vós, toda amargura, cólera e ira, a gritaria aí para nós mamães, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Eu tenho que me despir dessas coisas. Eu devo me revestir agora de quê? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí ele fecha, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É ser como Cristo. É tirar o que é ruim, colocar o que é bom. Devemos escutar a verdade, meditando sobre ela.
crendo nela e agindo de acordo com ela. Então, se antes a gente escuta a mentira, a gente para dar ouvidos, né? A gente permanece, a gente acredita e age, agora a gente tem que fazer o oposto. A gente escuta a verdade, que é a palavra de Deus, a gente medita na verdade, a gente crê nessa verdade e age de acordo com ela. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Perfeito, perfeitamente, verdade. Então, é seguir essa verdade, em amor, em prazer, em dedicação. É essa a palavra de Deus, né? Quando a gente se batiza, a gente diz que a Bíblia, a gente jura aqui na frente, que a Bíblia é o quê? A nossa única regra de quê? De fé e prática. Única regra de fé e prática. Não são os meus pensamentos, não são os meus sentimentos, não são as influências, é a palavra de Deus. Regra de fé é regra de crença, certo? Fé, o que você crê. Então, a única regra, o único padrão, o único modelo é a palavra de Deus. Se eu não me encher, minha gente, da palavra de Deus, eu vou ser suscetível a cair. Porque as outras coisas vão ser mais importantes do que a palavra de Deus. Então, a gente não pode fazer isso. Por isso que lá em Oséias, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas eu já conheço, fui criada no Evangelho, né? Meus pais faziam o culto doméstico em casa. Você tem que conhecer e continuar conhecendo. É constante, é até a gente chegar no período de glorificação. Todo tempo, todo instante, conhecer a verdade, conhecer a verdade. É assim que vamos passar da escravidão para a liberdade, pelo poder do Espírito de Deus. Vamos ler todas juntas, João 8,32. João 8,32, para a gente encerrar. Vamos ler a partir do versículo 31, e aí a gente enfatiza o 32. Quando for na recitação, se os homens recitarem, a gente recita também. A gente recita esse, João 8,32. Vamos começar do 31. Disse, pois, todas juntas? Disse, pois, Jesus aos judeus que haveriam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que lindo, né? Se a gente permanecer na palavra, a gente está mostrando que é discípulo de Cristo. E a gente vai conhecer essa verdade e a verdade vai nos libertar. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude a colocarmos em prática esse estudo que nós vimos hoje, né? Que possamos ver essa progressão da mentira, né? A gente ter cuidado para não ouvir, não permanecer, não acreditar, né? E não viver de acordo com essa mentira. Pelo contrário, né? A gente passar dessa mentira para a liberdade. Identifiquem, façam uma análise, né? Eu fiz muito e identifiquei algumas coisas. Façam também, porque esse estudo é prática, né? Não é mais um estudo, é para a gente se analisar e ver melhoras na nossa vida. O intuito desse estudo é justamente isso, a gente ver melhoras, né? Para que a gente viva mais o Evangelho, um Evangelho de liberdade, a gente glorifique mais a Deus. Então, que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.